Olá, queridos, um grande prazer estarmos aqui novamente. Gostaria de compartilhar com vocês aqui um cântico que todos os direitos autorais desse cântico pertencem à Watchtower, né, a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados dos Estados Unidos, e é um cântico que faz parte do Cancioneiro, cântico número 54, que tem o tema Este é o Caminho. Você deve lembrar, se você já foi membro da organização Torre de Vigia, então o cântico é mais ou menos assim, ó. Há um caminho em que existe muita paz, a Bíblia tem a luz que pode nos guiar. Você ouviu o que Jesus te ensinou, a paz que vem de Deus você já encontrou. Este é o caminho, diz o Deus Jeová. E por aí vai. Muito bem. Esse cântico é baseado em Isaías 30, versículos 20 e 21. E nós queremos destacar a veracidade das palavras de Isaías 30, versículos 20 e 21, na sua plenitude. Então, conforme o cântico diz, baseado no texto, o texto de Isaías 30, versículos 20 e 21, Jeová diz assim, que nós deveríamos andar e não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, deveríamos ouvir como que uma voz dizendo atrás de nós, este é o caminho, andai nele, não se desvie nem para lá nem para cá. Então, a que isso nos remete? A que isso deve nos remeter? Ou deve levar a nossa mente a pensar em quê? Caminho, não nos desviar do caminho. Quem é o caminho que nós, como cristãos, devemos seguir? É inevitável lembrar de João 14, versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nós queremos andar no caminho e não nos desviar nem para lá nem para cá, nós devemos seguir exclusivamente, ininterruptamente, a Cristo. É isso que é o ponto principal que nós queremos destacar aqui. Então o texto, o cântico diz, né, ao caminho em que existe muita paz, a Bíblia tem a luz que pode nos guiar. Você ouviu o que Jesus ensinou. Jesus nos ajuda a lembrar das coisas que ele nos ensinou através do Espírito Santo que ele prometeu. Em João 14, 26, ele disse que o Espírito da verdade, o Espírito Santo, nos faria lembrar todas as coisas que ele nos ensinou. João 14, 26, que a gente lembra sempre aqui, né, nos vídeos, e João 16, 13. A paz que vem de Deus, você já encontrou. A paz que vem de Deus é a que está em Gálatas 5, 22, 23, que faz parte dos frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, benevolência, né, benignidade, longanimidade. Tudo isso faz parte, alegria, faz parte dos frutos do Espírito. Então, se queremos realmente usufruir paz verdadeira, precisamos do Espírito Santo. O Espírito que existe no mundo, quando a gente fala mundo aqui, nós estamos falando do planeta Terra. A palavra mundo usada geralmente na Bíblia, em determinados contextos de contrastes, refere-se àqueles que não querem servir a Deus e àqueles que querem servir a Deus. Então, o mundo é um mundo apartado dele, um mundo que está à parte, certo? Ou seja, aquele mundo que como não quer se submeter à regência divina, está se submetendo à sua própria regência ou à regência do inimigo principal de Deus, citado na Bíblia, sendo Satanás. Então diz aí o refrão, este é o caminho, diz o Deus Jeová, não se desvie, nele deve andar. Mateus 7, versículos 13 e 14, Jesus falou que a estrada que leva à vida eterna é estreita. Ou seja, andar no caminho, seguir esse caminho sem se desviar para lá e para cá, não é algo tão fácil, tão simples no mundo em que nós vivemos, que é um mundo libertinoso, onde existem muitas facilidades da vida, ou seja, onde nós podemos dar vazão aos nossos desejos mais fortes. Por quê? Nós lembramos isso aqui também várias vezes no canal. A partir do pecado de Adão, pecado significa errar o alvo de obedecer certinho o que Deus deseja, que é o nosso Criador, aquele que nos moldou, né, e tem um manual de comportamento padrão para nós. Embora tenhamos livre-arbítrio, né, o próprio Criador sabe qual é a melhor escolha. Embora nós possamos escolher a pior coisa, ele sabe qual é a melhor, o que vai nos dar mais satisfação, o que vai nos dar mais vida, mais tempo de vida, o que vai nos fazer usufruir o melhor da nossa existência. Posso escolher o pior? Posso, eu tenho a liberdade disso, mas também vou colher as consequências da minha escolha. Então, seguir a Cristo significa fazer as escolhas que estão pautadas no manual da vida, que está nas Escrituras, para aqueles que escolhem isso. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a escolher a vida. Se quiser ficar vivo, claro, nós vamos escolher o quê? A vida. E vida significa estar apegado à fonte da vida, como diz o Salmo 36, 9. Se eu não quero escolher a vida, o que eu escolho então?
Qual é o oposto de vida? É morte. Não estar apegado à fonte da vida significa escolher morrer. Não tem como você viver sem uma fonte de energia. Você precisa de algo que te mantenha vivo, algo que te mantenha com fôlego de vida. E a fonte da vida é o nosso Criador. Quem quer se desligar dele está escolhendo viver por conta própria e vai viver por pouco tempo, porque a centelha de vida que tem em nós dura um pouco tempo. Isso é só questão lógica, né? Mas ninguém é obrigado a escolher a vida. Mas se você quer viver, escolha a vida. E eu gostaria muito que todos escolhessem a vida para viver. Então, seguir o caminho da vida, seguir a Cristo, não é algo tão fácil, porque as inclinações maiores que nós temos, herdamos de Adão e Eva, é o pecado, a inclinação para o erro, para falhar em acertar o alvo. E o mundo nos favorece nesse sentido, porque ele nos dá oportunidades para darmos vazão a tudo aquilo que vai de encontro com o que é benéfico, para o que é duradouro para a nossa existência, quer atual, quer futura. Isso não significa viver privado de prazeres. Nós podemos usufruir os prazeres da vida. Por exemplo, os prazeres sexuais são errados? Não, mas ele tem um lugar certo, segundo as Escrituras, que é dentro do matrimônio. Entende? Onde nós vamos usufruir com o nosso cônjuge aquilo pelo qual nós fomos criados. Nós vamos ter as relações sexuais não apenas para procriar, mas também para sentir prazer, para proporcionar prazer um ao outro, mútuo, como cônjuges. Isso é benéfico, isso é satisfatório, isso nos dá prazer e é correto, segundo os padrões das Escrituras. Quem quer escolher usufruir isso de outras formas, tem a liberdade de escolher, mas também vai colher as consequências das suas escolhas. Entendeu? O meu objetivo aqui é falar daquele que é o melhor, segundo o meu ponto de vista, que é o que está nas Escrituras. Então, andar no caminho e não nos desviar dele significa seguir a Cristo, seguir o que está nas Escrituras Sagradas. É o que diz aqui o cântico, né? E diz, somente aqui há vida, amor e paz. João 13, 34 e 35 diz que o verdadeiro amor, ou seja, ser discípulo de Jesus, significa amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. O verdadeiro discípulo de Jesus não é uma pessoa parcial, ou seja, nós amamos as pessoas, é claro. Quando fala ali imparcial, não significa libertinoso. Claro que existem limites, né? Mas de uma forma geral nós podemos dizer que nós amamos todas as pessoas, porque queremos o melhor para elas e o que tiver ao nosso alcance para ajudar aquela pessoa a usufruir o melhor da vida do ponto de vista bíblico, se estiver ao nosso alcance, nós podemos e devemos ajudar. Entende? Não significa ser conivente com as escolhas erradas do ponto de vista bíblico que as pessoas fazem. Se elas fizeram suas escolhas, elas têm a liberdade e nós temos o dever de respeitá-las, mas não a obrigação de concordar com as suas escolhas. Entende? Há um caminho que existe muito amor e tal. O amor do nosso Deus é forte, é o que diz aqui a continuação do cântico. 1 João 3, versículo 20, fala que o amor de Deus é maior do que os nossos corações. Em tudo que nós venhamos a nos condenar, porque às vezes falhamos, e nós mesmos nos sentimos indignos, Deus não nos vê como nós nos vemos. Ele entende as nossas limitações, as nossas falhas e fraquezas. E Ele é maior do que os nossos corações. Os nossos corações têm limitações para analisar os assuntos. O Criador não tem. Então Ele pode nos avaliar de uma forma superlativa. Entendeu? Aí no final da estrofe 2 diz assim: amor e muita paz, promessas lindas que o nosso Deus nos faz. Então nós temos promessas maravilhosas nas Escrituras que significam que nós podemos hoje usufruir o melhor da vida. Não precisamos viver de forma libertinosa, de forma desrespeitosa, estragar a nossa vida, o nosso corpo. Não precisamos fazer isso. Ter uma vida saudável é benéfico. Não é um capricho, não é um privilégio exclusivo só para quem segue a Bíblia. Qualquer ser humano, não importa qual religião que você seja, ou se você não segue religião nenhuma, você deve saber, como sendo uma pessoa racional, que ter uma vida regrada dentro dos limites, não sendo fanático, não sendo exagerado, sendo razoável, é o melhor que nós podemos ter. Ter uma vida matrimonial, um matrimônio, um casamento tranquilo, feliz, respeitoso, com certeza é muito melhor do que um casamento turbulento, desrespeitoso, libertinoso. Concorda ou discorda? Uma pessoa que faz uso de
substâncias para sentir prazer, né? Ou para tentar anestesiar o sofrimento que está tendo, ela pode sentir algum prazer momentâneo. Mas você sabe, isso é comprovado cientificamente, que aquilo a longo prazo estraga o seu corpo, estraga o seu organismo, estraga a sua mente. Você é livre para fazer essas escolhas, mas você deve saber também os resultados que as suas escolhas trazem. Não estou dizendo aqui que você não deve fazer isso, nem aquilo, a escolha é sua. Mas tenha ciência que todas as escolhas trazem resultados, trazem consequências, causas e efeitos. E o caminho que a Bíblia nos apresenta aqui é o melhor que nós podemos usufruir, porque foram delineadas pelo Criador da nossa existência, por aquele que nos criou, constituiu o nosso organismo, o nosso ser, a nossa mente. E com certeza ele sabe melhor do que você, do que eu, o que é melhor para nós. Agora, você também não é obrigado a seguir o que ele diz, mas deve também estar preparado para colher o resultado das suas escolhas. E eu espero que você escolha o melhor. Foi um grande prazer compartilhar aqui esse cântico, Cântico 54, Este é o Caminho, baseado em Isaías 30, versículos 20 e 21. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá.